Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ler a coluna do Guilherme Fiuza na Revista Oeste, uma coluna do dia 3 de julho. E eu achei ela super divertida. A partir de um diálogo entre duas pessoas, ele expõe, assim, com muita perfeição, com muito realismo, essa confusão do que é fake news e do que não é fake news. E não só isso, a dificuldade está não porque as pessoas não têm discernimento para saber o que é certo e o que é errado, é porque agora a sociedade vai ser refém dos checadores de fatos. Por exemplo, o Facebook, as redes sociais já utilizam alguns checadores de fatos. E eles, lamentavelmente, são muito enviesados à esquerda, obviamente. Então, acontece com muita frequência, postagens de grupos de direita, pessoas de direita, enfim, são rotulados como fake news por esses checadores. Só que como tem um viés ideológico por trás de toda essa verificação, nem sempre o que é rotulado como fake news é de fato uma fake news. E a depender de quem fale, uma determinada frase mentirosa pode até ser rotulada como verdadeira, a depender de quem fez a afirmação. Então, essa relativização, essa subjetividade, inclusive a má-fé por trás desses checadores, deixam cidadãos numa situação complicada. Ele também cita nessa conversa, nesse diálogo, a questão do STF, né, daquele inquérito ilegal, onde ele definiu que um jornalista publicou uma fake news, foi lá e prendeu o cara. Mas quem provou que é fake news? Não, ninguém provou. O STF falou que é fake news, então tá valendo. Então é delicado esse assunto de definir e punir pessoas por publicações de fake news. Então vou começar lendo aqui o diálogo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, começando. Esse negócio aí de fake news, você é contra ou a favor? Aí o outro, contra, claro. Ué, por quê? Porque sou contra a mentira. Qual seria a dúvida? Não, nenhuma. É que não é bem isso. Não é bem isso o quê? Esse negócio de mentira. Como assim? Mentira agora é relativo? Depende. Depende de quê? Você enlouqueceu? Depende da fake news. Vou te explicar, por favor. Por exemplo, a eleição presidencial foi decidida por uma fraude de WhatsApp? Ele pergunta. Aí outro rapaz, claro que não. E você leu notícias dizendo que a eleição foi maculada por disparos de WhatsApp? Li. E você viu algum desses checadores de fatos decretando que isso aí era fake news? Não. Então não era. Não era o quê? Fake news. Se os checadores não disseram que era fake news, não era fake news. Aonde você quer chegar? Já cheguei. Estou te provando que nem sempre mentira é fake news. Então, o que é fake news? Está preparado para ouvir a verdade? Sempre. Então vai lá. Fake news é o que a gente quiser que seja. A gente quem? A gente que denuncia fake news. Tá meio confuso isso. Dá um exemplo. Sabe o Supremo Tribunal Federal? E como sei? Pois é, eles botam a polícia para pegar jornalista, invadir casa de deputado, enfim, tocar o terror dizendo que estão combatendo fake news, não é? Impressionante, não tinha me dado conta. E quais são as fake news que eles estão denunciando? Bobo. Que isso? Olha o respeito. Desculpa, eu quis dizer distraído. Tá certo, ando meio distraído mesmo. Essa quarentena tá reticências. Olha o foco, estamos falando de fake news. Isso, obrigado. A denúncia do STF continua. Já terminei. O STF prende e arrebenta dizendo que é alvo de fake news. E ainda fala que tá defendendo a democracia. Aí não precisa explicar nada, é só sair amordaçando. Desculpe a minha distração. Ninguém reclama disso? Ninguém disse que é contra a lei? Só o povão na internet. Mas você não está tão distraído assim. Esse é um bom ponto e já está sendo resolvido. Como? Com uma nova lei, para ninguém mais poder dizer que é contra a lei. Interessante. E o que vai dizer essa lei? Basicamente isso que eu já te disse. O quê? Que fake news é o que a gente quiser que seja. Isso vai virar lei, é? Já está virando. O Senado fez a parte dele. Foi uma coisa linda. Até os tucanos apoiaram. E o pessoal do FHC apoiou a mordaça? Se você usar essa palavra mais uma vez, eu te acuso de fake news e mando o STF invadir a sua casa. Calma, desculpe, foi só uma brincadeira. Entendi perfeitamente que criar um juizado da verdade suprema não é amordaçar ninguém. É só convidar as pessoas a pararem de se meter a besta e só falarem o que é certo, não é isso? Exatamente. Quem não falar coisa errada não vai ter problema. Perfeito. Só não entende quem não quer. Até eu que ando meio distraído entendi. Posso te fazer só mais duas perguntas? Se for a pergunta certa, sim. Se for pergunta errada, não. Já está no clima da nova lei, né? Tem que exercitar, sem dúvida. Então aqui vai a primeira pergunta certa. A gente pode contar com a Câmara dos Deputados para aprovar essa lei tão importante para a democracia brasileira? Gostei do agente. Seja bem-vindo ao Clube da Verdade Soberana. Sim, contamos com a Câmara para prestar esse serviço ao clube, digo, ao povo. Os deputados podem ter a certeza de que, se aprovarem a lei proibindo o eleitorado de dizer a coisa errada, só vai ser eleito político certo.
Isto é, os que aprovaram a lei. É dando que se recebe. Sensacional. E a outra pergunta? Essa é mais simples. Você vai ter influência na escolha dos checadores de verdade? Sim. É que eu tenho um sobrinho muito bom. O que ele faz? Home office? Não, home mesmo. Mas de vez em quando ele sai, de máscara. Para evitar o contágio, faz muito bem. Não, para jogar pedra em vidraça. Ele luta contra o fascismo por um mundo melhor, né? Tá falando aqui dos esquerdistas. Bom perfil. Com certeza o seu sobrinho saberá o que é fake news. Que bom, é isso mesmo. Ele vive na internet mandando as pessoas calarem a boca. Então pode dizer a ele que vai continuar fazendo isso, só que com um ótimo salário. Opa, muito obrigado. E viva as fake news. Quer dizer, morte às fake news. Desculpe, relaxa, dá no mesmo. E termino essa conversa. Dá no mesmo porque aquele negócio, fake news é o que você quer que seja fake news. Então, a depender do checador, a depender da ideologia dele, de quem que ele está avaliando uma determinada notícia, a gente não vai ter um veredito necessariamente real do que é fake news ou não. Essa definição, esse rótulo, ele não vai ser definitivo, embora, por exemplo, redes sociais vão utilizar disso para punir contas. Por exemplo, uma vez eu compartilhei uma notícia da Gazeta do Povo, que o checador de fato do Facebook, que se não me engano era o checador é o aosfatos.org, se eu não me engano é esse checador, ele falou que aquela notícia era fake news. Só que, bom, primeiro que não era fake news na minha opinião. O que aconteceu? Olha que absurdo, a minha página foi suspensa no Facebook porque eu compartilhei uma notícia que o checador falou que era fake news de um jornal de grande circulação. E eu, ao invés da rede social punir o jornal, puniu quem compartilhou a matéria daquele jornal, baseado no que o checador de fatos falou. Então, olha que coisa complicada, olha como é fácil instrumentalizar isso para silenciar nas redes sociais, para derrubar páginas nas redes sociais de pessoas que você não gosta. Então, isso é um perigo, é muito subjetivo definir o que é fake news. É claro que tem coisas que são óbvias, né? Se 2 mais 2 é 4 e alguém falar que é 5, tem coisas que é muito fácil determinar que é fake news. Outras que envolvem ideologia, crenças, enfim, que envolvem aspectos políticos, já é muito mais objetivo. E aí, o perigo, porque infelizmente a maioria desses checadores, na minha opinião, tem viés progressista, tem viés de esquerda. E aí a direita, os conservadores nas redes sociais, com esses checadores, vão sofrer muito. Então, assim, eu gostei desse diálogo aqui que o Fiuza criou. Acho que explica com precisão. Pena que é verdade, né? Quer dizer, vai ter muita politicagem na definição do que é fake news e do que não é fake news. E a gente, por exemplo, tendo uma rede social como o Facebook, onde o próprio proprietário da plataforma afirmou, quando foi ao Senado dos Estados Unidos, né, o Mark Zuckerberg, que ele reconhece que a sua empresa é majoritariamente formada por funcionários progressistas com viés de esquerda. Sabendo disso, e infelizmente não é só Facebook, né, Twitter, YouTube, é tudo enviesado à esquerda. Nós conservadores, os liberais, as pessoas de direita vão ter esse caminho complicado daqui para frente se essa lei for aprovada. Infelizmente, essa é a realidade. Pessoal, é isso aí. Deixe seus comentários. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo.